E essa graça que nós pedimos pela ação do Espírito Santo, que tudo que o Paulo disser seja para uso, para que nós possamos usufruir dentro de nossa casa, com os nossos filhos, mas com os nossos amigos, também ser esses propagadores dessa grande formação de hoje. E para isso nós pedimos também a intercessão da Santíssima Virgem Maria, a evangelizadora, a primeira evangelizadora, aquela que carregou Jesus e a esposa do Espírito Santo. Pedimos a intercessão dela rezando: Ave Maria, de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Boa noite. A paz de Jesus. Graças a Deus estamos aqui para completarmos a nossa formação, né? Tivemos aí um período que não conseguimos nos encontrar, mas hoje, graças a Deus, o Senhor preparou esse dia para encerrarmos essa formação, né? E aí eu vou recapitular um pouquinho daquilo que nós... Para quem... Alguém não veio nas outras? Alguém que está aqui hoje não veio? Nós estamos fazendo uma formação. E aí hoje é a terceira etapa da formação. Nós passamos por 2 etapas e hoje é a terceira etapa, né? Para quem não me conhece, meu nome é Paulo. Eu sou esposo da Cláudia, que está aqui, e pai da Estela, que tem 6 anos, e da Alice, que está dentro da barriga da minha esposa, com 29 semanas de gestação. Daqui a pouco ela está chegando aí para vocês conhecerem também a Alice, tá certo? Eu sou biólogo por formação, sou mestre e doutor em anatomia humana. Hoje eu dou aula de anatomia humana na Universidade Federal para o curso de odontologia. Sou professor de anatomia humana. E aí nós vamos trabalhar um pouquinho nessa junção de biológico, fisiológico com o espiritual, né? Nos outros dias da formação, nós vimos do que é que nós somos formados, que aquilo que nos faz homem, nos faz mulher, é uma determinação genética, né? Um cromossomo que nós temos, e esse cromossomo vai determinar: você é homem, você é mulher. E isso vai estar relacionado com as partes do corpo que são relacionadas, que são características do homem e da mulher. Também com características psicológicas, então aquilo que tem no nosso cérebro, a forma de pensarmos, a forma de reagirmos em relação às situações que nós somos colocados, né? Tudo isso é diferente, e isso está relacionado com esses cromossomos que nós temos diferentes, né? Então é uma determinação. Nós vimos na segunda parte da formação o quanto a nossa exposição no mundo interfere na nossa formação. Então, a nossa história de vida está relacionado com isso. E hoje nós vamos tentar fazer uma união entre essas 2 partes e mais uma terceira parte, a fim de que, então, quando eu consigo entender, eu fui gerado para ser um homem, eu fui gerada para ser uma mulher, você foi gerada para ser uma pessoa que tem uma sexualidade, que tem uma característica que veio lá do seu pai e da sua mãe. Você tem uma história, tem um pai, tem uma mãe, tem irmãos ou não os tem, conviveu numa infância com uma realidade, que essa realidade te formou, essa realidade trouxe para você conceitos e maneiras de pensar que foram aí atribuídos à sua vida, e hoje nós vamos juntar tudo isso à nossa espiritualidade para a gente tentar viver isso aqui, ó. O que está escrito ali? A minha vida
deve expressar o projeto de Deus para mim. A minha vida de homem, pai, de homem, marido, de homem, professor, de homem, filho, deve expressar o projeto de Deus para a minha vida. E aí, quando nós pegamos o Evangelho de João 10:10, não precisamos pegar agora. O Evangelho de João 10:10, ele diz assim: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em... Isso todo mundo sabe. Ele veio e o projeto dele é nos dar uma vida e uma vida em abundância. É viver bem, é viver felizes. O plano, o projeto de Deus é nos levar à santidade para sermos felizes, para que tenhamos uma vida e a tenhamos na abundância. E aí eu pergunto para você, e você não precisa me responder, você vai pensar: hoje a sua vida está expressando essa abundância de Deus? Toda essa graça de Deus, essa alegria, hoje a tua vida consegue expressar isso? Então vamos tentar entender nesses 3 pontos que hoje a gente vai tentar unir, para ver como é que eu consigo expressar esse projeto de abundância, de vida em abundância que Ele tem para a minha vida. E aí olha só, a expressão do ser humano, e aí eu digo a expressão do homem, a expressão da mulher, ela é basicamente feita sobre esses 3 aspectos. Então nós temos um primeiro aspecto ali em cima que fala do que foi construído, que é a sua história. Eu expresso a minha vida de acordo com a minha história. E isso está relacionado com o nosso segundo encontro. No nosso segundo encontro nós falamos assim: nós nascemos e nós não temos limite. Lembra que eu falei para vocês? Criança tem limite? Criança sabe até onde pode, o que não pode. Criança fala coisa que não deve, não é? Se ela vê uma pessoa que está mais gordinha, ela não tem pudor em dizer: nossa, está gordo, não é isso? Ela não tem pudor, porque para ela expressa de forma natural, ela não vê limites nas coisas. A partir do momento que vai sendo colocado limites em nós, e quem coloca limites em nós são os nossos pais, são quem nos educam, avós, tios, a rua quando a gente brinca, isso vai colocando limite e vai construindo o ser humano. E essa construção do ser humano, eu disse ainda para vocês, muitas vezes essa construção vem com conceitos errados, vem com formas de pensar errado. Vou dar um exemplo só para a gente recordar. Por exemplo, um menino que conviveu muito com um homem, um avô ou um pai que traía, que bebia. Essa característica ele vai trabalhar de 2 formas. Ou ele vai se assemelhar, ou ele vai repugnar. Ou ele vai se assemelhar, e aí ele vai achar que realmente todo homem, ele foi feito para ter várias mulheres, que é natural trair, que é natural beber, que a mulher tem que suportar, que a mulher deve viver assim, nessa situação. Ou então ele vai repugnar e se afastar totalmente dessa realidade. São possibilidades que ele tem. Então, ele vai sendo construído por aquilo que ele vai vivendo. Você foi construído por aquilo que você viveu, lá na tua casa, lá na tua infância. E aí nós fomos embora com algumas perguntas que eu deixei para vocês. Quando você se lembra da tua infância, da tua casa, dos seus pais, das pessoas com quem você conviveu, quais são as principais lembranças que vêm para você? Você tem lembranças boas? Você tem lembranças tristes? Você se lembra de situações que você passou e que trouxeram hoje para você, quando você lembra, te traz amargura, te traz tristeza? Quais são os sentimentos que você tem quando você se lembra da sua história? Isso está relacionado com a forma como você se expressa. Hoje, em alguns momentos,
Quando você se vê em uma situação e às vezes você responde a uma situação, algo que alguém falou, alguma coisa que alguém fez, alguma coisa que você viu, aí você responde de uma forma que isso é automático para você. Isso que você faz é por conta da sua história, aquilo que está lá na tua cabeça. E muitas vezes você não percebe que você faz isso. Quem percebe? Seu esposo, sua esposa. Quem percebe? Quem está ao seu redor. E muitas vezes você não consegue perceber que às vezes você foi grosso, às vezes você não deu carinho, não entendeu, não escutou, não conseguiu responder bem àquela situação por conta daquilo que você tem e daquilo que você buscou como referência, aquilo que você buscou lá atrás como referência. Então, em uma situação, por exemplo, você está lá no teu serviço e alguém mexeu em alguma coisa que é sua lá no teu serviço, mexeu na sua mesa. Dependendo da pessoa, vai tentar ir atrás para ver quem fez, quem foi, o que aconteceu, por que mexeu. Outros chegarão lá naquele lugar e vai falar assim, quem mexeu na minha mesa? E aí vai aprontar o maior escândalo porque alguém mexeu na sua mesa. Outro não vai falar nada, vai fingir que nada aconteceu. Outro vai esperar o momento e vai ficar esperto. Vai montar uma situação ali para ver se alguém vai fazer diferente. Percebam como cada um responde diferente a um mesmo estímulo, a uma mesma situação. Porque você responde de acordo com aquilo que você acha que é certo, por aquilo que você foi formado. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Sim. E na sua convivência lá na tua casa, é do mesmo jeito. Quando seu esposo fala alguma coisa, quando sua esposa fala alguma coisa, quando ela te coloca em alguma situação desconfortável, esse desconforto teu tem a ver com aquilo que você tem da sua história, com aquilo de referência que você tem lá da tua história, que você traz dentro da sua cabeça, que foi construído como referência. E aí você busca essa referência lá na tua cabeça e aí você responde àquela situação. Isso é automático. Isso é automático. Então, nós expressamos a nossa vida hoje por aquilo que foi construído em nós, aquilo que o meu pai, minha mãe, as pessoas com quem eu convivi construíram em mim. Uma outra parte da expressão nossa é a nossa fisiologia. É aquilo que é natural do homem, é aquilo que é natural da mulher. Tem coisas que são próprias do homem e tem coisas que são próprias da mulher. É fisiológico, é aquilo que é dele, é aquilo que não tem como mudar. O que eu digo que não tem como mudar é que todos nós temos uma base biológica no nosso corpo e essa base biológica ela funciona dessa forma. E aí isso nós temos que aprender a conviver, porque a expressão da fisiologia, da maneira de pensar, da maneira de agir é diferente no homem e na mulher. Muitas vezes está sendo melhorado ou piorado pela fisiologia, por algo biológico, fisiológico, aquilo que é natural do ser, aquilo que é natural do homem, aquilo que é natural da mulher. Só que uma coisa está totalmente relacionada com a outra. Eu vou responder a uma situação, eu vou responder a determinado estímulo que eu tenho, com bases na minha história e também utilizando aquilo que eu tenho de fisiologia, aquilo que é natural do homem e é natural da mulher, e a gente vai ver daqui a pouco um pouquinho melhor sobre isso. E também uma outra porção da nossa
expressão é a nossa espiritualidade. Então, nós conseguimos expressar aquilo que somos a partir da nossa espiritualidade. De acordo com aumentando a nossa espiritualidade, ao aumentar, ao melhorar a nossa espiritualidade, a tendência é que consigamos entender melhor, é que consigamos enxergar melhor esse projeto de Deus, enxergar melhor a vida em abundância, enxergar melhor quem eu sou. Por que eu sou assim? O que me fez dessa forma? O que eu tenho que melhorar? O que eu tenho que fazer? O que eu preciso deixar de fazer? A espiritualidade nos faz olhar para nós, mesmo porque nós estamos vivendo em uma realidade onde nós somos chamados a sempre olhar para fora, a olhar para o outro. Então você pergunta lá onde você mora. Se você for conversar com seus vizinhos, pergunta da vida de um, do outro, todo mundo vai saber falar. Que hora chega, que hora sai, o que faz, como que é. Ah, mas aquela vizinha não conversa muito com ela não, porque ela é perigosa. Não faz assim não, porque isso, porque aquilo. Mas aí você pergunta da pessoa, mas e você? Como você é? Aí a pessoa fica assim, quietinha, não fala nada. Porque falar dela é algo que compromete. Mas falar do outro é fácil. As pessoas hoje em dia até colocam algumas pessoas dentro de uma casa para ficar morando lá 4 meses e um bando de outros ficam olhando para ver como eles estão fazendo para viver lá dentro. E as pessoas acham isso legal. Agora, pede para cada um deles olhar para dentro deles. Vamos olhar aí dentro. Veja aí dentro como que você é. O que você tem aí dentro? Do que você foi construído? Quem te construiu? Como que você é? Por que você é agressivo? Por que você não aceita o que o outro fala? Por que quando chega uma situação, determinada situação, você foge dela? Por que você foge de algumas situações? Por que você não quer conversar sobre algumas coisas? Por que tem coisa que você joga debaixo do tapete e não quer saber de falar? Por que outras situações você já gosta? Deus, a espiritualidade, tenta nos levar a um encontro pessoal com Deus. É um encontro pessoal, é um encontro entre você, aquilo que está construído em você, aquilo que é o homem, aquilo que é a mulher e Deus, e é isso que importa. É o seu encontro pessoal com Deus. A salvação, ela é individual ou ela é coletiva? Como? Ela é individual. A salvação é para você. Deus ama você. Ele morreu por você, por mim. E o encontro que Ele quer ter com você é individual, é pessoal. Mas eu só consigo, de fato, entender isso a partir do momento que eu vou melhorando a minha espiritualidade e vou também me conhecendo. Eu vou sabendo que eu sou um homem formado para ser homem, com responsabilidades de homem, com pensamentos de homem e que eu tenho que me comportar como homem. E você é mulher, formada mulher, que tem que se comportar como mulher e que tem que agir como mulher. E isso eu não estou querendo ser nem machista e nem feminista. Não é essa a realidade. Não estou colocando sexos como opostos. Mas lembrando daquilo que eu falei lá no nosso primeiro encontro, em Gênesis. Deus nos formou para que nós sejamos correspondentes uns dos outros. Eu só vou conseguir corresponder à minha esposa se de fato eu for um homem de verdade. E ela só vai conseguir corresponder para mim como mulher se ela for mulher
de fato. E você só vai ser homem de fato e mulher de fato quando você se conhecer. Porque nós temos a tendência de conhecer ou de querer conhecer mais o outro. Então a gente faz uma análise do outro. A gente olha e fala: se alguém perguntar para você, me fale as características do seu cônjuge. Aí você começa a falar: nossa, ele é uma pessoa muito boa. Por exemplo, uma mulher. Ele é uma pessoa muito boa. Mas ele é assim, assado, faz assim, faz assado, barará, 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 barará. E aí você vai descrevendo, pá, 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 um monte de coisa dele. Aí você fala assim: e você? Você é uma santa. As asinhas estão lá atrás do guarda-roupa. Você deixou lá e veio para a igreja, porque você é uma santa. Ou vice-versa. Então a tendência nossa é essa. E hoje o que Deus te chama é: eu quero ter um encontro pessoal com você. É você que está na mira. Não é o teu marido, não é a sua esposa. É você. E esse encontro pessoal seu é justamente para você conseguir corresponder a ele ou a ela. É justamente para você conseguir de fato viver, expressar tudo isso que Deus quer de nós, essa vida e essa vida em abundância. Dessa forma, eu fui construído pela minha história. E aí, ali a gente está vendo uma criancinha, e aqueles estímulos que ela recebeu gerou referência. Gerou referência. E nós temos referência para tudo aqui na nossa cabeça. Vai formando sinapses aqui dentro, que são a conversa dos neurônios. Então o neurônio vai conversando. Ele teve uma experiência, ele vai conectar. E aí conectado foi, conectado está. Por isso que se você sentir um cheiro de alguma coisa, você sabe dizer que cheiro que é, porque está conectado. Se você sentir um cheiro de uma coisa que você não conhece, você vai falar assim: nossa, esse cheiro é estranho, eu não sei dizer o que é. Não é isso? Eu já falei sobre isso para vocês. Então, você é construído, você é constituído por um monte de referências. E aquilo que não tem referência, não foi formado, você não sabe responder. E aí, a sua história, meu amigo, minha amiga, pode ser que tenham uma série de referências a respeito do caráter, a respeito da religiosidade, da espiritualidade, referências em relação às relações, referência em relação a controle financeiro, mas pode ser que você não tenha referência, e aí você não sabe responder. E aí você não tem, por exemplo, controle de gastos. Você não sabe como gastar o seu dinheiro. Você não sabe de que forma administrar o que você ganha com o teu trabalho. E aí você ganha 5 mil, mas você gasta 7. Porque você não está sabendo administrar, mas ninguém te ensinou. E você fica se perdendo, porque você não tem referência. Você não sabe como fazer. E às vezes você fica aí se cobrando, se martirizando, porque você não soube, não sabe de que forma expressar isso. Então, aquilo que nós temos de referência vai ser mais forte em qualquer estímulo. E aí isso está relacionado a todos os aspectos da nossa vida. Dentro de casa eu formo a minha filha, eu e minha esposa formamos a minha filha, no dia a dia, em todas as relações dela. Então eu tenho que tomar cuidado de como eu falo para ela, porque às vezes da maneira como eu estou falando para ela, vai gerar um bloqueio, por exemplo, nas relações com os amigos e com as amigas. Eu tenho que tomar cuidado da forma como eu estou tentando gerar nela esses estímulos, para que esses estímulos não criem referências erradas. Não criem referências que tragam prejuízo à formação dela. E muitas vezes a gente faz errado, meio que sem saber.
E como eu falei, nós vamos construindo os nossos filhos a partir daquilo que está construído em nós. Então a gente vai passando e a gente vai repetindo muitas vezes os mesmos erros, porque é intrínseco. É intrínseco, está dentro de nós, e a gente vai repassando. É natural, é meio que natural. Mas como? Eu não sei se eu estou fazendo certo, eu não sei se eu estou fazendo errado. Lá no final a gente vai conseguir entender de que forma eu vou saber se eu estou fazendo certo ou se eu estou fazendo errado. Lá na frente eu vou saber se as referências que eu tenho aqui dentro, essas referências, esses pontos de partida para minha expressão estão corretas ou estão erradas. Eu estou sendo claro com vocês? Sim ou não? Sim. Está ficando alguma dúvida? Se tiver, levanta a mão que eu explico novamente. Tá certo? Então, essa parte de construção do ser humano já está feito em nós. Já está feito. As sinapses já foram realizadas. E se essas sinapses foram realizadas, tem como desfazê-las? Tem como ou não? Sim? Como? Fala para mim, como? Já está formado esse monte de referência em nós. Já foram formadas essas sinapses. Tem como desfazer? Hã? Você pode tentar aperfeiçoar. Oi? O conhecimento dessas referências. Esse é um caminho. Esse é um caminho. A partir disso eu vou tomando decisões. Só que só tem uma possibilidade de depois dos 7 anos, então quem tem filho, se preocupe em formar bem o seu filho até 7 anos de idade. É até 7 anos de idade que todas as referências são formadas. Ah, mas até 7 anos de idade ele não entende nada. Você que pensa. Você que pensa. Enquanto você está conversando com o teu marido, às vezes brigando com ele, e ele brigando com você, está ali escutando tudo. E daqui a pouco fala ainda. Vai interferir. Ei, para de brigar. Já passaram por essa situação? Eu e minha esposa já. Nós já passamos. Às vezes discutindo, falando alguma coisa, a Estela participa da conversa. Do nada. Achando que ela está vendo e pensando em outra coisa. Não, ela está ali, vivinha na minha conversa. No entanto, que às vezes a gente vai falar de alguém que ela não pode saber quem é, a gente fala, dá um codinome. Dá um codinome. Para não saber que eu estou falando. Por exemplo, eu vou falar do vô ou da avó que está longe e que ela tem saudade e às vezes ela gostaria de estar. Aí a gente vai falar outra coisa. A gente fala de outra pessoa, mas aí eu e ela sabem do que a gente está falando. Mas você pensa que a gente consegue enganar muito? Consegue não. Então até 7 anos nós estamos construídos. E depois nós somos modulados. Depois a gente vai conseguindo ajustar. Só que a gente vai ajustando de acordo com as pancadas. Vem uma pancada, aí você vai ajustando. Aí primeiro você acha que ninguém presta. Aí depois você vê, não, tem gente que presta. Ou então, por outro lado, não, ninguém presta, eu não confio em ninguém. Não, tem gente que confia, dá para confiar. Você teve algumas experiências que te fez enxergar que não é bem assim. Então, isso tudo, principalmente também relacionado com aquilo que o seu pai e a sua mãe falou, determina muito na sua vida. Às vezes, lá na tua infância, o seu pai e a sua mãe acreditaram muito em você e falaram, você consegue, vai que você vai conseguir. Mete a cara, você é bom. Ah, mas é difícil, mas vai. Vai que eu estou aqui do teu lado. Ou então teu pai falou assim, é difícil? Não, então deixa, ô pecado, deixa aqui, vem aqui.
Entendam como essas atitudes nossas determinam a maneira como a pessoa vai se expressar. Há 15 dias atrás nós tivemos uma experiência com a Estela. Ela foi fazer uma competição de natação. A primeira competição da vida dela. Ela nunca tinha competido, e aí o professor lá de natação da escola dela falou: ela é uma nadadora em potencial, e aí nós gostaríamos de colocá-la. E aí foi o dia da competição dela. Nesse dia, ela não dormiu bem à noite, porque ela estava preocupada com a competição, ansiosa. E no dia da competição, você chorou, filha? Muito. Acordou chorando, foi chorando para a competição. A Cláudia ficou do lado dela, lá até ela entrar na piscina, e chorando, né? E colocou a touca e chorava, porque e se eu não ganhar? E a gente foi falando para ela: filha, tem que competir, para você ganhar tem que ir tentando, tem que ir investindo. Pode ser que você não ganhe hoje, mas se você não for... Não foi assim que o papai e a mamãe falavam? Mas se você não for, aí que você não vai ganhar mesmo. Então tem que ir. E a bichinha entrou na piscina chorando. E eu com a mãe quase chorando também, de ver aquela situação. E hoje nós acabamos expressando isso dentro de casa, expressando isso no nosso serviço, expressando isso com as outras pessoas com as quais nós convivemos. Então eu tenho que me atentar para isso. Você é a expressão daquilo que está construído em você. Você está expressando aquilo que você viveu desde o seu nascimento até os 7 anos de idade, principalmente, e agora você vai reproduzindo muitas vezes isso. Pode mudar? Pode mudar. E a gente vai entender. Uma pessoa que está grávida. Hã? Uma pessoa que está grávida hoje. Se o marido brigar, vai prejudicar a criança? Sim. Sim. Na verdade, não vai pelo umbigo, pelo cordão umbilical. Vai por todo o ambiente. Por todo o ambiente. A gente tenta conviver lá em casa e a gente sempre conversa. Porque a mulher grávida, ela passa também por uma série de diferenças hormonais, que a gente já vai ver isso, tá? Por uma série de descontroles hormonais que estão acontecendo e alteram o humor, alteram a maneira como ela está recebendo os estímulos, e isso pode passar. E aí, se ela está recebendo um estímulo de uma pessoa brigando, violentando, nem que não seja fisicamente, mas moralmente e tal, vai influenciar, com certeza. Tá certo? Bom, continuando, a fisiologia, o ser natural do homem ou ser natural da mulher. Esse ser natural do homem e da mulher está relacionado com aquilo que você foi formado. Então você é homem, é natural de homem que se comporte assim. Você é mulher, é natural da mulher que se comporte de outra forma. Como eu dei um exemplo já aqui, falei para vocês. Se nós pegarmos, por exemplo, e trouxermos aqui uma garrafa com coisas dentro, ou se eu trouxer aqui, por exemplo, uma blusa, pegar uma blusa e trazer aqui, e eu pedir para uma mulher falar as características dessa blusa, aí a mulher vai falar. Antes da mulher eu vou pedir para o homem, aí eu falo: fala para mim as características dessa blusa. Aí o cara vai falar: é amarela. Aí a mulher vai falar: ela é amarela, ela tem tanto de comprimento, a gola é assim, a manga tem assim, e não sei o que. Concorda comigo? É natural? Vocês esperam isso? É? Então, a maneira de ver a vida, de ver uma blusa, é diferente. Você imagina a maneira de ver o outro. É tudo diferente. Se ao ver uma coisa, muitas vezes o homem não viu, a mulher viu, conversou com a coisa, perguntou para a coisa, e a mulher queria que o homem tivesse visto, conversado, perguntado. E aí a mulher quer que às vezes o homem se comporte que nem ela, e o homem quer que às vezes a mulher que comporte que nem ele, e aí dá tilt, não dá certo, porque é diferente.
fisiologicamente. Então a forma de ser, de pensar, está relacionada com áreas encefálicas. Tem áreas aqui do encéfalo que é diferente no homem e que é diferente na mulher. Por isso que às vezes a mulher pensa de um jeito e o homem pensa de outro. Aí imagina só, fisiologicamente o homem e a mulher já é diferente. Aí você pega e associa isso à história da pessoa. Aí tem mais a história da pessoa, que vem de uma família diferente, que recebeu uma formação diferente, que tinha um pai e uma mãe diferente, família diferente, tudo diferente. Ou seja, somos muito diferentes. Somos pessoas muito diferentes. Eu tenho que saber que a pessoa com quem eu convivo, ela não está aqui e ela está correspondendo ou tem que aceitar tudo que eu estou falando, porque para ela pode ser que não seja natural isso que você está querendo. Não é tão fácil assim. Ou então você dá um peso tão grande para uma situação, mas que a pessoa não faz a menor diferença para ela. Por exemplo, ir de domingo na casa do teu pai. Para você é super importante, mas para ele às vezes não é. E às vezes ele não quer ir, mas você quer ir. Porque para você é importante, mas para ele não é. E aí vocês dois vão ter que se entender. Porque tem situações que para você pesa e para ele não. Só que tem situações que para ele pesa, mas para você não. E isso está relacionado com a sua história e com a forma que você pensa, a forma natural do homem e da mulher. E além disso ainda tem os hormônios, né? Que faz aí a nossa expressão ser diferente também. Então olha só, as áreas encefálicas que nós temos é muito diferente. E aí algumas características eu trouxe aqui para vocês só para a gente pensar um pouquinho. O encéfalo da mulher ele é 10% menor, porém com mais conexões. Então esse negócio de falar que mulher é menos inteligente do que o homem, porque o encéfalo é menor. E quando eu falo encéfalo, é tudo que a gente tem dentro da cabeça. Então, aqui dentro da mulher é um pouquinho menor. Só que tem mais conexões que o homem. Por isso que mulher consegue, às vezes, ela está olhando... A mulher ela tem um olho no peixe e outro no gato. Ela consegue. Se o homem olhar para o peixe, o gato vai embora. E se ele olhar para o gato, vai os dois embora, porque o gato vai sair correndo, catar o peixe e já era, né? Agora, a mulher não, a mulher consegue, ela fica ali, ó, os dois olhinhos ficam ali, ela tem essa habilidade. Por quê? Porque ela tem mais conexões encefálicas. Então, ela pode receber mais estímulos que ela consegue interpretar mais estímulos no mesmo momento. O homem não tem toda essa habilidade. Por isso que às vezes você chega em casa e fala assim: você não viu aquela pia cheia de louça para lavar? Você não viu aquela roupa ali jogada? Você não viu aquilo ali? Você não viu que está suja? Não é assim? Você não viu? Não viu. Custa você chegar e falar assim: amor, lava a louça para mim. Custa falar. Amor, pega aquela roupa e guarda. Amor, faz assim. Mulher tem que falar. Às vezes a gente não enxerga. Mas não é porque a gente não quer, não é porque a gente é folgado, quer chegar em casa, sentar no sofá e assistir futebol. Não é isso. Nossa cabeça é diferente da de vocês e vocês conseguem enxergar tudo. Entendeu? Tem que falar com jeitinho, porque senão dá erro, Meu bem, fala com amor. Meu bem, pode fazer esse favor para mim. Não, aí você chega em casa e acha que o cara é preguiçoso, folgado. Chegou em casa e está lá de boa. E não é, às vezes, não, pode ser que seja. Mas às vezes não. Às vezes é que ele não viu mesmo. E se você quer que ele chegue em casa e faça, você já avisa de manhã. Hora que você chegar, por favor, estenda a roupa. Por favor, dê banho nas crianças. Aí você depois avisa para ele. Depois de umas 3, 4 vezes você avisou, você fala para ele: todo dia tem que ser assim.
Vai ter uns dias que vai falhar, entendeu? Mas vai avisando, uma hora vai aprender. Mas isso é porque o homem não tem essa visão global que vocês têm. A gente não tem isso. Estou falando aqui alguma mentira, gente? Não, é verdade mesmo? Então tá bom, graças a Deus, que não era só lá em casa, então. O sistema límbico das mulheres é mais desenvolvido. O que é o sistema límbico? É o sistema relacionado às emoções, né? Então, a mulher ela tem a capacidade, como é mais desenvolvido, vocês já ouviram falar que mulher ela gosta de desenterrar defunto? Já ouviram falar isso? Nunca ouviu falar esse... Já ouviu? Tem um 50º sentido, entendeu? Mas por quê? Porque a mulher tem esse sistema límbico que é mais desenvolvido. Então ela consegue recordar mais das memórias emocionais. E normalmente quando a mulher recorda, é porque foi algo que marcou. Então a mulher, como ela tem esse sistema mais desenvolvido, ela se emociona mais fácil, ela tem sentimentos mais facilmente aflorados do que o homem. Então, ela consegue recordar com precisão dia, data, hora, a situação. Ela às vezes se coloca na mesma situação que ela viveu há anos, mas ela consegue viver aquele momento como se fosse aquele dia mesmo. Eu estou mentindo? Não? Homem não tem tanta habilidade para fazer isso. Mas entendam que é fisiológico. Então, se você falar assim para o homem: você não lembra que a gente foi aquela vez na casa da tia e o primo estava lá e falou assim, assim? Não é assim? Mulher fala. Aí o homem fala assim: o quê? Nem sabia que essa tia tua existia. Não é? Então eu estou tentando justificar para vocês com base fisiológica, com base que é aquilo que é natural do homem. Com isso eu não estou querendo dizer aqui justificar condutas erradas, não é isso. Como eu disse, nós temos a capacidade de conseguir modular isso. Temos a capacidade de conseguir melhorar a forma de expressar. Então o homem consegue sim chegar em casa e ver que a pia está com louça para lavar, mas ele tem que trabalhar isso, porque não é natural ele ver. Então ele tem que trabalhar para poder participar da situação junto com a mulher. Ele tem capacidade de lembrar sim, mas ele tem que trabalhar isso. É um pouco mais difícil do que para a mulher, tá certo? Bom, nas mulheres há menor secreção de serotonina, e aí é um probleminha. Mulher tem uma tendência maior a ter depressão do que homem. Serotonina é um dos hormônios do prazer. Só que isso não é via de regra, é uma característica. Porque também homem também tem depressão, né? Tem características genéticas, tem uma série, é multifatorial. A depressão ela é multifatorial. No entanto, a mulher, por ter menor secreção desse hormônio, dessa endorfina, ela pode apresentar mais facilmente depressão. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque tem coisas que a gente vai passando despercebido e o homem às vezes não vai percebendo, e a gente tem que perceber se a mulher está muito calada, muito triste, está deprimida, pessimista. Todas essas características vão dando indícios de uma depressão. E aí a gente tem que ajudar, tem que tentar olhar, tá certo? As relações interpessoais, o cérebro masculino é mais para compreensão e o cérebro feminino mais para empatia. Olha que diferença, né? Parece oposto. Parece que a mulher compreende mais e é menos empática e o homem o contrário, né? Mas essas relações elas se fazem no seguinte sentido: o homem ele tem uma capacidade de compreensão das pessoas maior do que da mulher. E a mulher ela tem a capacidade de se colocar no lugar mais facilmente do que o homem. Então é mais ou menos nesse sentido. E são alguns autores que trazem, tá certo? Algumas situações aí para a gente
pensar. Até esses dias atrás, eu lendo uma publicação de um médico amigo meu, eu achei muito interessante, e eu não sabia disso. Quando a mulher vai amamentar, se a mulher está amamentando um menino, o leite é diferente da mulher que está amamentando uma menina. O leite materno tem características diferentes. Tem algumas substâncias diferentes. Até o leite materno. Então, no leite materno, se é um menino, vai ter mais proteínas e mais gordura, porque a síntese de proteína no menino é maior, né? Precisa ter mais proteínas. E se é menina, vai ter mais cálcio, porque a menina cresce mais rápido do que o menino, e aí os ossos precisam de mais cálcio. Estudos recentes, saiu faz 15 dias. Pois não. Aí, olha, só Deus sabe. Aí eu acho que vira um tilt, entendeu? Aí vai ter tudo. Aí tem que ter tudo. Tem que ter mais cálcio, tem que ser completo. Tem que ser completo. Se é gêmeo, um menino e uma menina. Minha Nossa Senhora Aparecida. Bom, continuando aqui então. Então, são características diferentes. Eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês. Isso aqui é o ciclo hormonal masculino. Então, lá na hipófise, aquilo ali não é o saco escrotal. É uma glândula que tem aqui dentro da cabeça. Parece, mas não é. Entendeu? Ali é uma glândula. E aí essa glândula, ela age para a produção de hormônios e para a produção de espermatozoide. E esse ciclo aí acontece todo dia, toda hora, desde o momento que o homem tem a puberdade, né? Ele começou ali a produzir espermatozoide, então tem testosterona, tem produção de espermatozoide, isso é contínuo a vida inteira. E é isso que acontece, simples assim. Agora, olho da mulher. É só para vocês guardarem essas duas imagens, do homem e da mulher. Por que eu trouxe isso? Não precisa guardar esses nomes aí, eu só coloquei a imagem justamente para fazer uma memória fotográfica. Então, no homem, eu tenho 2 hormônios agindo lá para a produção de espermatozoide e para a produção de testosterona. Na mulher também. Só que isso no homem acontece de forma constante durante a vida inteira. Na mulher não. Na mulher eu tenho 2 hormônios também que agem lá na mulher, só que esses hormônios se alteram mensalmente. Essa é a diferença. No homem começou e vai até o fim do mesmo jeito. Tem lá na frente uma diminuição, por isso que baixa a testosterona, mas isso lá na frente. Na mulher não. Todo mês o corpo da mulher se prepara para engravidar. Aí um hormônio tem que aumentar, o outro tem que diminuir. Aí depois, se não engravida, volta. Aí volta um e baixa o outro. Aí se engravida, um tem que ficar alto e o outro tem que ficar baixo. E aí tem uma outra coisa que é produzida também. Eu estou mostrando isso, que a fisiologia na mulher, ela merece mais atenção. Ela altera mais. E isso faz alterar mais o humor, faz alterar mais a compreensão, faz alterar mais a fala, faz alterar mais a disposição. E a disposição para tudo. Entendam o tudo que eu estou dizendo. Entendeu? Então, essa disposição vai mudando de acordo com o período do mês. E aí, se você ainda tem algum desses hormônios desregulado, aí, meu irmão, a situação é complicada. Porque daí já é o samba do crioulo doido, né? E aí tem um fora da casinha, aí... Então, se a mulher não conhece a sua fisiologia e se o homem não conhece isso na mulher, às vezes não entende. Mas por que minha mulher hoje chegou em casa, estava uma belezinha, e de repente virou a casaca e nem olha mais direito na minha cara? Tem ação hormonal. Pode ter ação hormonal.
Por que nesse momento minha esposa está estranha? Ou às vezes você nem percebe, mas a própria mulher percebe que ela está diferente. Ela teve uma alteração hormonal, ela teve ali uma alteração daí de humor, de tolerância, né? Esses hormônios mexem em todos esses sentidos. Então é importante fazer lá, conhecer como que está a sua fisiologia, tanto o homem quanto a mulher. E a mulher deve conhecer a do homem e o homem deve conhecer a da mulher. Muito bem. Vimos aqui a expressão, mais 5 minutos eu termino. Vimos aqui a expressão então do ser humano. Aquilo que nós somos formados, aquilo que nos formou e nos faz expressar isso, e aquilo que é nosso, aquilo que é natural do homem, aquilo que é natural da mulher. E que determina a expressão do ser humano, determina como ele age. E existe uma forma de melhorarmos essa expressão, de vivermos em abundância? Aí eu vou trazer para vocês uma frase de um santo, para a gente tentar refletir se dá ou se não dá. Então Santo Agostinho diz assim: tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Eis que estavas dentro de mim e eu fora, e aí te procurava, e eu sem beleza, precipitava-me nessas coisas belas que tu fizestes. Tu estavas comigo e eu não estava contigo. Retinham-me longe de ti aquelas coisas que não seriam se em ti não fossem. Tem como eu melhorar? Tem. Tem como eu olhar e ser melhor para minha esposa, ser melhor para meu esposo? Tem. A partir do momento que você mergulhar dentro de você. Não fique tentando procurar as respostas fora, porque não estão. Não fique procurando ser feliz com as coisas que estão fora, porque não estão. O Senhor está aqui dentro. E é Ele quem vai te fazer consciente da sua história, quem vai te fazer consciente de quem é você, para você viver em abundância. Santo Agostinho diz: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Desde sempre o Senhor estava com ele. Ele viveu a vida, uma grande parte da vida, vivendo realmente, buscando as coisas que o mundo oferecia. E ele fala: eu me precipitava nas belas coisas que tu fizestes, mas elas nada seriam se em ti não fossem. O mundo, a vida não tem sentido se não estiver em Deus. A minha esposa não terá sentido se eu não estiver em Deus. Eu não vou conseguir compreender a história da minha mulher. Eu não vou conseguir compreender quem é a minha mulher. Porque antes de eu entendê-la, eu tenho que me entender. Eu tenho que fazer esse processo de olhar aqui dentro, de me enxergar, de me conhecer. E aí eu vou tendo a consciência das referências que eu tive. E aí eu vou tomando as decisões para os novos passos que eu tenho que dar. Eu vou reconhecendo experiências que me fazem mal, situações que me fazem mal e que me fazem expressar de forma ruim aquilo que eu sou. E aí o Senhor vai me mostrando e eu vou fugindo dessas situações para eu conseguir expressar a vida em abundância e conseguir de fato corresponder à minha esposa. É um mergulho que eu tenho que fazer aqui dentro. É um encontro meu pessoal com o Senhor. Tem uma outra santa que trouxe também uma fala muito pertinente para nós.
Tu estás, Santa Teresa de Jesus, num dos livros dela, que chama Castelo Interior, ela coloca assim: tu estás no centro do meu ser, tu moras em mim. Me inquietei quando te procurei fora de mim. Louca ilusão, querer te encontrar nas coisas que vi. Agora estou aqui, olhando para mim, sedento, mas eu nada sou, pequeno sou. Como adentrar meu coração? Um castelo sou, na porta estou, e a chave para entrar é a oração. Ó meu esposo, meu amado, logo estarei em teus braços, enfrentarei as minhas fraquezas, farei de tudo para subir. Santa Teresa fala que o encontro com o Senhor está no centro do nosso ser. E eu só vou conseguir me encontrar com o Senhor quanto mais eu for adentrando dentro de mim. E aí eu vou passando por algumas moradas que tem dentro de nós, para que a gente consiga chegar até o Senhor e nos encontrar com Ele. E em cada momento que eu vou olhando para mim, eu vou tendo que enfrentar uma situação aí dentro para eu melhorar, para eu conseguir enfrentar as minhas fraquezas. Você é fraco às vezes com a sua esposa às vezes é fraca com você, mas são fraquezas que estão lá dentro, e que se eu não olho para minha esposa com misericórdia, e se ela não olha para mim com misericórdia, eu começo a ver defeitos, e só defeitos. E aí a gente não consegue ver o grande Deus que habita lá dentro. Então, nesse caminho de corresponder à minha esposa, eu preciso olhar para dentro de mim. E eu só consigo isso, a chave para isso é a oração. É a oração. Então você tem que orar. Você tem que ter o teu momento, a sua experiência com Deus, para que você consiga corresponder a ela. E para a gente terminar, eu convido vocês para pegar em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Primeiro Coríntios 6, 19 e 20. Acaso ignorais que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que mora em vós e que recebestes de Deus? Ignorais que não pertencestes a vós mesmos? De fato, fostes comprados, e por preço muito alto. Então, glorificai a Deus no vosso corpo. Você é morada do Senhor. O Senhor está aí dentro. Encontre este Deus que está aí. Nós vivemos o Pentecostes no domingo. É a presença de Jesus aqui conosco. E é só o Espírito Santo quem revela a verdade. É o Espírito Santo quem mostra a verdade, quem te defende, quem mostra o caminho. Então, se você tiver grandes experiências com o Espírito Santo, grandes experiências a seu respeito, Ele vai revelar para você. E Ele vai mostrar de fato quem é você, para você conseguir corresponder à sua família, para você conseguir corresponder aos seus amigos.
Não ignore o Espírito Santo que está em você. Vocês são batizados, não são? Todo mundo aqui é batizado? Se você é batizado, você é templo do Espírito Santo. Olha para o seu esposo, para a sua esposa e fala: você é templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Se encontre com Ele, para você conseguir se encontrar comigo. É sério? Fala. Se encontre com Ele para você conseguir se encontrar comigo. Amém. 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 Nós vamos cantar esta canção. Se você sabe, você vai me ajudar. Se não, você vai ouvir. Tão rico, né, gente? Eu estava ouvindo ali, estava pensando em tantas pessoas que poderiam também ouvir, mas fui privilegiada, né? Fomos. Então a gente vai replicar isso. Graças a Deus foi gravado. Então muitas pessoas estarão nos acompanhando também pelas redes sociais. E mais do que a gente falar, eu acho que a gente viver, né? Se eu viver isso, eu acho que muita coisa diferente vai acontecer em casa. Mas sobretudo aqui dentro de nós fica um turbilhão, né? Meu Deus, quanta informação, quanta coisa. Mas é por meio do Espírito Santo, não só pelo Espírito Santo, mas por meio da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, que vem sobre nós nos ajudar, né, a sermos firmes. Nós vamos cantar. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou levantar, posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia, me preparo pra voar. Pode ficar de pé e cantar. Eu posso ir muito além de onde estou.